Exercício fundamental 4.4. Determine o momento da força em relação ao ponto O, que está aqui, ó. Expresse a espessura do membro. Então vamos lá, eu vou decompor essa força aqui, ó. Eu vou ter uma força na horizontal e aqui uma força na vertical. O que serão essas forças, né? É a decomposição, estou transformando essa em duas. Aqui está com o ângulo, então aqui vai ficar 50 vezes o cosseno de 60 graus. E essa vertical vai ficar cos 50 vezes o seno de 60 graus. Certo? Newtons, newtons. Beleza. Então já tem a decomposição. Essa força já não existe mais. Eu transformei ela em duas. Para eu calcular o momento, eu vou fazer o seguinte, em relação ao ponto O, eu preciso da linha de ação das forças, né? Vou começar com essa aqui, ó. Traçar essa daqui, tá? Lembrando que momento de uma força em relação a um ponto qualquer vai ser a força vezes a distância. O que é essa distância? É a menor distância entre a linha de ação e o ponto O, que é o chamado braço de alavanca, tá? Então, olha só. Qual é a menor distância do O até a linha de ação da força? Essa aqui, ó. É justamente quando você encontra retas perpendiculares, tá? E como é que você vai calcular essa distância? Pelo triângulo aqui, ó. Se você olhar, ele deu essa hipotenusa. Então, eu posso decompor essa distância em duas, ó, uma horizontal e uma vertical, tá? Então, isso aqui é 200 milímetros. Já vamos colocar em metros, tá? Que é 0,2 metros. Então, se aqui é 0,2 metros, eu posso decompor. Aqui está com o ângulo, né? O cosseno, aqui vai ficar o cosseno, que é 0,2 cosseno de 45 graus. O que? Metros. E aqui, 0,2 seno de 45 graus, tá? Seria essa altura aqui, que é justamente a altura, que é o tamanho aqui do braço de alavanca. Então, vamos começar por o cálculo desse momento. O momento da força em relação ao ponto O, se eu pegar essa daqui, vai ficar 50 vezes o cosseno de 60 graus, certo? Vezes a distância, que é a sua altura aqui, ó, 0,2 vezes o seno de 45 graus. Positivo ou negativo? Vamos analisar. Se eu pegar essa força azul aqui, ó, e trazer ela para o braço, só para poder analisar, tá? Ó, se eu estivesse trazendo ela para cá, ó. Qual é a tendência? É fazer girar assim, né? Então, vou pôr aqui a tendência, ó, é fazer girar assim. No sentido... Opa, aqui, ó. No sentido anti-horário, né? Portanto, positivo. Agora, vamos para outra, que é essa vertical aqui. Vou traçar em verde aqui a linha de ação, que seria essa linha aqui. Qual que é a distância horizontal? Qual é a distância, né? O braço de alavanca? É a distância do ponto O à linha de ação da força, a menor distância, ó, que é justamente retas perpendiculares. Se eu deslocar essa força aqui de 50 a 160 graus para cá, o que eu vou perceber? Que a tendência é girar para cá, né? Então a tendência é girar assim, ó. Sentido horário, portanto, negativo. Então eu vou colocar aqui embaixo, ó, menos 50 vezes o seno de 60 graus vezes a distância. E agora? Bom, a distância vai ter que ir por partes. Eu tenho esse pedacinho aqui, que é o 0,1. Então, vou colocar aqui 0,1. Por que 0,1? Porque tem que transformar em metros, né? 100 milímetros são 0,1 metros. Ok? É 100 dividido por 1000. Bom, agora tem esse pedacinho aqui também, que é a base do triângulo aqui, ó. Que é mais, então, 0,2 vezes o cosseno de 45 graus. Ok? E mais o pedacinho daqui até aqui, para compor, para dar todo esse vermelho.
que é a distância do ponto O até a linha de ação. Ou seja, mais 0,1 ainda. Fazendo essa conta aqui, você vai descobrir que o momento da força em relação ao ponto O será, vamos lá, já anotei aqui, menos 11,2 Newton vezes metro. Aí você pode pensar assim: ah, mas no livro está positivo. Toma cuidado, porque na resposta final lá do livro, eu dei uma olhada, ele inverteu a nomenclatura. Você vai olhar isso pelo símbolo, logo do lado bem quando ele inicia o exercício. Ele indica que vai inverter o sinal fazendo isso, ó. Ele põe uma setinha assim, ó. Considerando que quando gira para cá vai ser agora considerado positivo, no horário. Então é o contrário, mas eu vou adotar sempre o mesmo. Porque isso é arbitrário, tá, pessoal? Não tem problema. É só uma questão de definição. Ok? É isso. Qualquer dúvida, é só escrever aqui nos comentários. Abraços e até mais.